Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para o Elton Alves e a esposa dele, Viviane. Eles estão participando no estudo das 5h20 da manhã comigo. E também à noite eles ajudam no estudo ali também às 9 horas da noite aí também, no meio da semana. Muito obrigado aí. Na verdade, muitas vezes no estudo do VenSeg as pessoas colocam citações, comentário, que acaba virando tema de eu trazer como mensagem aqui para vocês. Então eu agradeço todas essas pessoas. O Adriano Pereira mesmo, do canal Meu Propósito, ele sempre coloca citações, né, dos apóstolos, dos profetas, que me ajudam muito. Às vezes eu compartilho a mensagem e ele coloca uma citação que fortalece muito. Agradeço, tá bom? E quem ainda não é inscrito no canal do Adriano aí, o canal Meu Propósito, vou deixar no final aqui da descrição do meu vídeo o canal dele, tá bom? Se inscrevam aí no canal Meu Propósito do Adriano Pereira. Bom, vamos lá na mensagem do VenSeg que eu vou compartilhar hoje com você. O tema que eu trouxe hoje foi inclusive uma conversa que 3 irmãs estavam tendo a respeito do estudo do VenSeg, a respeito do Velho Testamento. Elas estavam falando a respeito de por que tantas leis no Velho Testamento, né? Eles pareciam criança, tanta regra, né? Foi explicado muitas regras ali, principalmente no livro de Levítico aqui. Então elas estavam perguntando ali entre si e uma delas mandou para mim, né? Falou, olha, esse seria um bom tema para você. E eu realmente achei um bom tema e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Tá bom? Sobre por que tantas regras. Então eu peguei e fiz algumas pesquisas aqui a título de comparação, tá bom? E a título de comparação, só para informar, só os 5 primeiros livros ali da Bíblia que nós temos, né, chamado Pentateuco, escrito por Moisés, só esses primeiros 5 livros eles contêm ali 613 leis, tá bom? São 613 mandamentos ali dado por Moisés. Então realmente são muitos, tá bom? São muitas regras, muitas leis aí. Só que se você comparar, né, com o Brasil, né, eu fiz uma comparação aqui, tá bom? Então eu peguei aqui do Brasil. O Brasil são 180 mil leis, né? Perto de 613 não seria nada, né? Ou até mesmo, vamos pegar um órgão específico do Brasil, porque existe tantas leis que às vezes precisa de um órgão específico para cuidar daquelas leis. Por exemplo, a vigilância sanitária que cuida de leis de higiene, né, dos comércios, restaurantes e assim por diante. Então são muitas leis. Ó, só leis tributárias existe aqui no Brasil 809 leis tributárias. Né? Para quem vai abrir um comércio, uma empresa, nossa, isso é um empecilho danado, é muito dificultoso por causa dessas leis tributárias. Às vezes a pessoa abre e está quebrando as leis ali, não está nem sabendo de tantas leis que são, tá bom? Existem leis em todos os lugares, né? Por que tem tantas leis no Velho Testamento? Porque tinha primeiramente, originalmente ali, os 10 mandamentos. O povo viola os mandamentos, então são criados ali punições, né, e novas leis. E aí o pessoal quebra de novo, são criadas novas leis. Então, à medida que a sociedade vai se modernizando ou evoluindo, também maneiras de pecar e maneiras de burlar a lei acabam existindo e aí vai criando-se novas leis, né? Por exemplo, nós temos lei no transporte público, né? Ter assentos reservados para pessoas gestantes. Certamente você já andou nos transportes públicos e vê aí esses assentos separados, né? Ou até mesmo em fila de supermercado, banco, né? Que tem que ter obrigatoriamente uma fila preferencial, ou um caixa preferencial. Então são muitas e muitas leis, tá bom? Então se nós for comparar as leis de hoje em dia com as leis, né, do Velho Testamento, que são 613 leis ali, é muito pouco, na verdade, né? A gente acha que é muito, mas acaba sendo muito pouco ali. Mas isso entra na gente colocar outra coisa em questão, né? Porque muitos daqueles mandamentos no Velho Testamento, né, parece que não vigoram, não funcionam hoje em dia. Ou seja, Jesus Cristo instituiu um novo jeito de adorar a Deus, né?
um jeito mais aperfeiçoado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque na verdade Cristo ele não aboliu a lei, ele veio cumprir. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E às vezes dá até a impressão, né, que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, mas é o mesmo Deus. O que que acontece? O que muda aí? O que muda são as pessoas que mudam, então as regras acabam sendo diferentes. Até nós aí, como os pais, né? Eu só tenho uma filha mesmo, mas tem pais aí que tem 2 filhos, e às vezes um é rebelde e o outro é mais amigável, mais obediente. Então o que que acontece? As regras, né, que você acaba colocando sobre um são muito mais duras para que ele não se torne um bandido, para que ele não se perca no mundão. Então você é muito mais rígido com aquela pessoa, por causa do coração duro dela, tá bom? E não porque é diferente, né? Então Deus é o mesmo, mas no Velho Testamento é muito mencionado ali sobre a dureza do coração do povo. Então as leis tinham que ser muito mais rígidas, né, para que eles pudessem obedecer e entender. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Então, a primeira escritura que eu escolhi para compartilhar é essa aqui, ó. Eu vou trazendo no Novo Testamento, no Velho, assim por diante, para explicar a respeito do vem segue, tá bom? Inclusive, os 2 versículos que eu vou compartilhar do Velho Testamento também são perguntas que me fizeram no PV, no meu WhatsApp também, e eu vou trazer aqui para responder aqui no canal, tá bom? Bom, a primeira escritura é Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim, essa nós deveríamos saber de cor, né? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus ele é o mesmo ontem, ou seja, no passado, hoje, no presente, e ele é o mesmo eternamente, por que que as leis mudam? Por que as leis do passado são diferentes de hoje? Bom, a resposta eu acabei dando aí, porque é de acordo com o povo, cultura, tá bom? Então tem todas essas coisas aí. E outra coisa aqui em relação as leis no Velho Testamento, né, que nós achamos que é muita. Mas se você levar em consideração que eles eram uma nação, e a nação ali ela não era separada da religião, né, da igreja em si, então acaba sendo muito pouca mesmo, porque hoje em dia o Estado ele tem suas leis e a igreja ela tem suas leis separadas da do Estado, tá bom? Então o Estado ele traz uma punição quando a pessoa quebra aquela lei, tá bom? E às vezes a mesma lei que é quebrada no Estado também é quebrada na igreja, né? Por exemplo, a pessoa, sei lá, ela roubou, né? Para a igreja também a pessoa vai sofrer algum tipo, não punição do tipo afligir o corpo, né, da pessoa, ou castigo de alguma maneira, mas a pessoa vai ficar privada de tomar o sacramento durante um determinado tempo. É exigido que essa pessoa devolva aquilo, né, que foi roubado. Então tem a questão da religião agindo sobre o erro da pessoa, que é separado do Estado também, tá bom? O Estado também tem as suas punições lá, e a igreja não intervém no Estado, e o Estado também não intervém na condição de membro da pessoa que quebrou as regras ali, tá bom? Então, vamos continuar falando sobre isso aqui. Então, nós devemos avaliar o Velho Testamento, que eram 3 tipos de leis diferentes ali, né? Mas que formavam um único grupo, tá? Eu anotei aqui que eram as leis civis, tá bom? Eram leis morais e leis cerimoniais, né? Dos rituais ali. Então são todas essas leis que eram feitas ali no Velho Testamento. Vamos continuar lendo alguns versículos aqui para que nós possamos entender melhor sobre essa parte aí, tá bom? Bom, vamos compartilhar aqui, ó, Lucas capítulo 16, versículo 16. Aqui quem está falando é Jesus Cristo, né? E essa escritura aqui, algumas pessoas usam, dizendo que a partir de Jesus Cristo, o Velho não vale mais, o Velho Testamento, tá bom? Mas não é isso que nós entendemos. Jesus Cristo ele não veio abolir a lei, mas veio cumprir. Mas sim, quando ele veio, muitas das leis, se você for colocar no termo cerimoniais,
elas param de funcionar. Por exemplo, na parte de sacrifício de animais, não é necessário fazer sacrifício de animais hoje em dia. Então, alguns procedimentos pararam. Regras civis, né, como a igreja hoje em dia ela é separada do Estado, né, da nação, então são regras diferentes, tá bom? É agido independentemente um do outro aqui. Mas naquela época lá de Moisés, era tudo uma coisa só, né? Alguém cometia alguma coisa, ia lá para Moisés julgar, e aí já era a sentença por conta da religião, por conta do Estado, era tudo uma coisa só, não tinha separação, tá bom? Nesses termos aqui. E aqui em Lucas 16:16 diz assim, ó, Jesus Cristo falando: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todos os homens empregam força para entrar nele. Bom, então quando a gente lê aqui, né, a lei e os profetas duraram até João, algumas pessoas interpretam que, ó, aí, tá vendo? Né? Todas essas leis, né, a lei aqui está falando realmente dos mandamentos e os profetas. Só para citar aí as leis, quando fala leis e os profetas, as leis é a Torá, né, é o Pentateuco, né, as leis ali dos 5 primeiros livros de Moisés. E quando fala os profetas, são os demais profetas ali, Isaías, Jeremias, Zacarias, todos esses outros profetas. Então, quando fala a lei e os profetas, está significando sobre isso, tá bom? Sobre as escrituras no Velho Testamento. Então, aqui fala que as leis e os profetas duraram até João, tá bom? Então, o que significa? Que daqui para... durou ali, então não tem mais validade? Bom, não é isso que quer dizer. Deixa eu compartilhar algo com vocês sobre esse versículo aqui. No texto original, quando está escrito aí, ó, a lei e os profetas duraram, esse duraram ele está em itálico, ele está em uma forma diferente de escrever aí, né? Como se fosse letrinhas deitadas, ou não sei como está na sua tradução aí, mas esse duraram é um acrescentamento de quem estava traduzindo a escritura, tá bom? Não existe essa palavra duraram nesse texto aqui, tá bom? Então o certo dessa escritura seria ler assim: a lei e os profetas até João, né? Não tem duraram até João. Então é a lei e os profetas até João. Só que quem estava traduzindo acrescentou, porque fica estranho falar até João só, né? Parece que está faltando algo. E aí, para trazer mais luz e conhecimento ao texto, acrescentou aqui a palavra duraram. Só que aqui o que acontece? A pessoa não fez de propósito, são vários tradutores que usaram esse tipo de tradução, acrescentando duraram aqui, tá bom? Mas acaba trazendo uma realidade que não é, porque faz dar uma menção como se estivesse anulando o que já passou, tá bom? Uma solução para a pessoa trazer uma tradução mais correta aqui, né, se ela não vai seguir literalmente o que está escrito, né, e ela precisava acrescentar algo, é pegar um texto paralelo e aplicar e colocar a palavra adequada. Por exemplo, Jesus Cristo não falou somente aqui em Lucas 16:16, ele falou lá também deixa eu pegar a escritura aqui, em Mateus 11:13, né? Jesus Cristo diz assim, ó: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então aqui já está diferente, né? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então você pode pegar a palavra profetizaram e colocar lá no lugar de duraram. Aí ficaria assim, ó: a lei e os profetas profetizaram até João. Aí dá um outro sentido para essa escritura, não um sentido de que está anulando a lei e os profetas, mas um sentido de que toda a lei, ou seja, todo o Velho Testamento ali, o que Moisés escreveu, profetizaram sobre quem? Sobre Jesus Cristo, até João, porque na época de João Batista que preparou o caminho para o Messias. Então todos os profetas até João falaram sobre o Messias, falaram sobre João Batista preparando o caminho. Então está falando sobre isso, e isso é fantástico de ver nessa luz aqui das Escrituras. Então Cristo, né, até mesmo aqui em Mateus 5:17, fala que ele não veio derrubar a lei, mas ele veio cumprir a lei ali. Tá bom? A Escritura diz assim, ó:
Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Essa palavra cumprir no grego, né, significa completar. Então Jesus Cristo ele veio completar a lei. A lei não estava completa, nós precisamos entender isso. A lei não estava completa e Cristo veio então e completou essa lei para nos dar mais entendimento aí, tá bom? Eu gosto bastante de Hebreus capítulo 7, versículo 12, que diz assim, ó. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Ou seja, no Velho Testamento eles estavam usando o sacerdócio arônico, o sacerdócio levítico. Na época de Cristo ali, ele está falando sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Então, quando ele organizou a igreja dele, ele deu autoridade aos apóstolos do sacerdócio de Melquisedeque. Então, havendo uma mudança no sacerdócio, também há uma mudança na lei. É o que está sendo ensinado aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 12. Gosto também de Hebreus capítulo 5, que fala que o que foi ensinado, né, que os mestres ali que estavam ensinando, pareciam que não entendiam o que tinha que ensinar. Que eles estavam como se precisassem de leite ainda, e era para eles ter algo mais sólido para comer. Ou seja, eles ainda estavam presos nas coisas da lei. As coisas da lei é como se fosse ali o leite, tá bom? Eu vou pegar outra escritura que fica mais fácil de entender. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Então ele comparou a lei como aio, tá bom? O que é um aio? O aio era uma pessoa designada para cuidar de uma criança, tá bom? Em nossa época seria um pedagogo, né? Um professor, só que é um professor designado especificamente para aquela criança ali. Ele ia ajudar aquela criança a ir para a escola rabínica, ou a escola de religião, estudar, né? E quando aquela criança ela se desviasse daquilo, aquele aio ele tinha autoridade, né, como tutor de corrigir aquela criança, né? Não é por aqui, você está errado, e fazia aquela criança realmente seguir a lei e estudar e fazer as coisas corretas, tinha que chegar no horário ali da escola, essas coisas. Então, aio é como se fosse em nossos dias um pedagogo que cuida ali de uma criança. Então ele está comparando a lei como se fosse um aio, né? Como se fosse um professor para a criança. Então tudo que nós temos de lei é como se fosse um aio, né? Como se fosse algo para ensinar crianças, ou como leite, como está ensinando aqui em Hebreus, tá bom? É como se fosse algo para criança, preparando a gente para algo mais sólido, que é Jesus Cristo, a lei que Jesus Cristo trouxe, tá bom? Não abolindo o velho, né? Então, eu vou até ler de novo aqui para trazer uma interpretação melhor. Ele diz assim, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio, né? A lei nos serviu de professor. Professor de quem? De criancinha. Quem é essa criancinha? Nós. A lei serviu para nós como se nós fôssemos criancinha aprendendo a lei. Mas chega uma hora que você cresce. Então você não precisa mais de aio, alguém corrigindo você ali. Isso significa que agora eu não estou mais debaixo do aio, né? Não estou mais debaixo da lei. Então eu posso fazer o que eu quiser? Não. Espera-se que, já que você foi criado no caminho e agora você sabe a lei, espera-se que você obedeça a lei, não que você vai quebrar a lei. Então não está desmerecendo a lei aqui, né? É o fato de você agora saber a lei e cumprir a lei por si mesmo. Você não precisa de estar alguém ali como se você fosse uma criança. Você está errado, você está fazendo isso. Tal como está lá no Velho Testamento, né? Várias regras por causa de quebrar os mandamentos ali, tá bom? Então é isso que essa escritura significa aqui. Para terminar, eu vou ler 2 versículos aqui que foi mensagem de perguntas que me fizeram. É Levítico capítulo 19, versículo 27 e o versículo 28, tá bom? Então diz aqui, ó, não cortareis o cabelo arredondados e o cantos de vossa cabeça,
nem danificarás a ponta de sua barba. Então está falando aqui, basicamente, uma regra lá, que não era para danificar a barba, né? Será que nós devemos ter barba hoje em dia? Vou responder sobre isso aqui. O versículo 28 eu vou responder primeiro. Diz assim, ó: pelos mortos não fareis incisões na vossa carne, nem fareis marcas algumas sobre vós. Eu sou o Senhor. Então é Deus que está mandando, é um mandamento ali. Então, quando ele fala que não fazeis incisões na vossa carne, não fazeis marca alguma sobre vós, significa tatuagem mesmo, né? Naquela época, as pessoas que adoravam outros deuses, eles marcavam a sua pele em sinal de aquele culto, né? E até mesmo em altar, quando eles estavam adorando ali, eles se flagelavam, né? Se cortavam durante o ritual ali. Então o Senhor está proibindo esse tipo de hábito, tá bom? E até mesmo fazer marcas em sentido religioso ali, que era de religiões pagãs, tá bom? O Senhor não aprova esses tipos de tatuagem. Aliás, ele não aprova nenhuma, né? Se você se batizou na igreja, você já tem a tatuagem, tudo bem. Agora, se você não tem tatuagem, você é membro da igreja, saiba, o Senhor não quer que você faça tatuagem, tá bom? Tem aí no manual falando sobre isso um pouquinho. Eu não marquei para trazer aqui, mas tem ensinamento sobre isso. Nós não devemos pinchar o nosso corpo. O nosso corpo, ele é sagrado, é um templo de Deus. Imagina o templo, né? Eu estou imaginando aqui agora na minha mente o templo de São Paulo. Bonito, lindo, né? Fazer uma tatuagem no meu corpo seria como eu ir no templo e pinchar o templo, né? O templo não pode ser pinchado, ele já é lindo já. Então, o nosso corpo também, ele não pode ser pinchado, tá bom? Por mais que você possa falar, não, mas o que eu vou fazer uma tatuagem aqui, mas é escrito CTR, conserve tua rota, ou escrever Jesus. Não, Deus não quer isso, tá bom? Não é isso que vai agradar a Deus. É a nossa obediência que vai agradar a Deus. Então esse versículo ele fala assim sobre as tatuagens, né? Existem povos que nem os hindus, que eles fazem algumas marcas na testa para significar a casta deles, né? O sentido classe social e também sentidos religiosos. O Senhor não aprova essas marcas, ou nenhuma marca. O Senhor não quer que nós façamos tatuagem, tá bom? Se você já entrou e tem, não tem problema, você não tinha conhecimento sobre essas coisas, tá bom? Então só não faz mais, tá bom? Mas vou pegar o outro versículo aqui que falou sobre os cabelos, né? Aqui proibiu de cortar os cabelos de maneira arredondadas e também falou que a barba deveria deixar a barba pontuda, grande ali, né? Era um padrão. O Senhor está falando sobre um padrão aqui e também ele age conosco de acordo com a cultura. Então o que acontecia naquela época também? Pessoas que cultuavam outros deuses, eles pegavam a barba e deixavam arredondada, para mostrar que era todo o mesmo padrão daquele tipo de culto pagão. Então aqui o Senhor fala, o Senhor está separando uma nação santa. Ele não quer que o povo ele se iguale com as outras pessoas de outras nações. Por isso que ele proíbe a tatuagem, por isso que ele está proibindo aqui a barba. Ele falou para fazer pontuda, não arredondada, porque já tinha um povo que cultuava outros deuses que fazia a barba arredondada, o corte de cabelo arredondado. Então não era para a nação santa que Deus escolheu se parecer com outras nações, com outros povos ali pagãos que faziam aquilo, inclusive em adoração a outros deuses, tá bom? Então é esse o significado do versículo aqui, e o Senhor está falando para aquela época, de acordo com a cultura que existia naquela época. Então eu vou trazer para a nossa época aqui agora, né, o que vocês poderiam falar sobre barba. Hoje em dia, devemos usar barba sim ou não? É pecado usar barba? Bom, já vou logo respondendo que não é pecado usar barba, tá bom? Não é ter a barba ou tirar a barba que vai fazer você entrar no céu. Não é nada disso. Mas, para responder a pergunta, eu vou colocar a minha opinião e o que eu vejo. Tá bom? Eu tenho amigos que usam barba, considero demais, homens de grande conhecimento. Eu não uso por conta do que eu vejo, né? Por causa que eu quero seguir o exemplo de Cristo, na verdade, tá bom? Mas eu vou responder aqui
Alguns vão falar, mas Cristo não usava barba, eu já chego lá, tá bom? Então, o que eu vejo hoje em dia, né? Por exemplo, o padrão utilizado pela primeira presidência, né? O profeta, né? E a primeira presidência ali, eles usam barba? Não, né? Eles não usam barba. O coro dos 12 apóstolos, né? Eles usam barba? Não. O primeiro e segundo coro dos 70, né? Você conhece algum deles, ou já viu algum deles com barba, quando eles estão lá no chamado deles, né? Não, eu nunca vi. Inclusive nos discursos da conferência a gente não vê, né? Isso também, que são eles convidados ali para ser oradores, tá bom? Então, mas fica muito difícil de você, às vezes, perguntar, né, para a presidência da igreja, por que você não usa barba? Certamente ele iria te responder e daria uma resposta muito inteligente que talvez tocaria aí o seu coração de alguma maneira. Mas talvez você frequente o templo, né? E talvez você possa perguntar no templo, né, ao presidente do templo e seus conselheiros ou algum oficiante, porque nenhum desses usam barba. Né? E também é um padrão missionário, né? Os missionários que vão para a missão, eles não usam bigode, não usam barba, né? Por que será? Tá bom? E aí você pode até perguntar, mas Jesus Cristo não usava barba, Vanderlei? Sim, com certeza Jesus Cristo usava barba. Mas se você usar esse argumento comigo, dizendo, Jesus Cristo usava barba, então eu uso barba porque ele usava barba. Eu diria para você assim, né? Olha, faz muito tempo que você não vê Jesus Cristo, né? O que você vai me dizer? Faz tempo, né? Então, será que ele tá com barba hoje, sim ou não? Né? Então, é uma pergunta também que eu remeteria para a pessoa ali, tá bom? Mas, conforme eu falei, não é barba que vai levar a pessoa para o céu, não. Mas seguindo um padrão que eu tenho visto, né? Acredito que não devemos usar. Mas é mais como opinião minha mesmo, e eu já relacionei aqui que não é a barba que vai fazer a gente ir para o céu ou não, tá bom? Mas é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, espero poder ter ajudado, tá bom? E respondido aí as perguntas de alguma maneira. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.